Testemunho do Senhor é fiel e dá
o pecado nos fez ingratos. Uma vez eu ouvi uma pregação de Augusto Nicodemos aqui, era um culto de ação de graças, e ele estava contando uma história, não me lembro muito bem dos detalhes, mas do essencial eu me lembro, que uma professora, já era agora uma anciã, depois dos 80 anos de idade, foi quando ela teve a oportunidade de receber da parte de um ex-aluno uma palavra de gratidão. Mais de 80 anos de idade, mas alguém teve uma palavra de gratidão. Quando Jesus contou aquela parábola dos leprosos, ele enfatizou que apenas um voltou para agradecer, embora os 10 tivessem sido curados. Agora, observem a expressão que ele usa aqui: graças, porém, a Deus. Gratidão, mesmo em meio a dificuldades e provações. Ele está dizendo aqui: não tive, contudo, tranquilidade. E se você for ao capítulo 7, veja ele fazendo uma referência a esse acontecimento. Capítulo 7, verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Mas olha o verso 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Lá no capítulo 1, já pregamos esse texto, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Gratidão, mesmo em meio a provações e dificuldades, gratidão verdadeira, gratidão genuína, gratidão sincera, não algo falso, não algo artificial, não uma imitação de gratidão. Não se trata aqui no ensino de Paulo de simplesmente repetir certas fórmulas de agradecimento, fórmulas às quais a gente nem dá muito crédito. É preciso dizer, segundo as palavras de Jesus, no mundo nós passamos por aflições, nós passamos por adversidades, por privações, por tribulações. O cristão, em sua peregrinação, ele sente a dor e o sofrimento das circunstâncias adversas, como qualquer outra pessoa. E mais, o cristão não tem qualquer prazer no sofrimento. Não. Só que, pela ação do Espírito de Deus, o cristão consegue enxergar a providência de Deus e de que o Senhor é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. O cristão verdadeiro é aquele que tem convicção e tem a certeza de que mesmo que o Senhor tenha permitido a dor, Ele haverá de utilizá-la através da sua ação graciosa e do seu poder para produzir algo especial para a sua glória, para a nossa instrução. Então, o cristão, mesmo em meio à adversidade, ele dá graças a Deus. E vamos ver um exemplo prático na vida de Paulo. Segunda viagem missionária, Atos capítulo 16. Tudo começou lá em Troade também, quando ele tem uma visão do varão macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tinha outros planos, mas o chamado de Deus era a Macedônia. E eles vão para Filipos. Só para resumir a história, lá em Filipos, Paulo e Silas foram humilhados em praça pública, foram surrados em praça pública e foram lançados no cárcere interior da cadeia de Filipos. A gente pode imaginar que depois daquela violenta surra, suas costas estavam em carne viva, estavam certamente sangrando por causa dos açoites. Lucas diz também que eles foram amarrados a um tronco lá no cárcere interior. Do ponto de vista humano, o seu futuro era incerto. Estavam ali por obediência a Deus,
porque Paulo tentou ir à Ásia, tentou ir à Bitínia, o Espírito do Senhor não permitiu, e agora em Filipos eles passam por todas essas tribulações, adversidades, e mais, eles não tinham a mínima ideia do que iria acontecer ali. Mas o que Lucas registra para a glória de Deus é que por volta da meia-noite, Paulo e Silas louvavam a Deus, queridos. É isso que Paulo está ensinando, graças, porém, a Deus. O contexto é esse. Estávamos em Troade, Deus abriu uma porta para a pregação do Evangelho. No entanto, não tivemos tranquilidade no nosso espírito, mas ele podia dizer, graças, porém, a Deus. Essa certeza, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus da providência, Ele está conduzindo todas as coisas. Na verdade, queridos, Paulo e Silas, sendo humanos e sentindo as dores, e só para que a gente tenha uma ideia clara de que eles estavam feridos, é que depois da conversão do carcereiro, o carcereiro levou-os para a sua casa e foi cuidar dos seus ferimentos. Então aqueles homens não estavam anestesiados, estavam sentindo as dores, não estavam invulneráveis às dores, mas havia algo de especial no cristianismo praticado por eles. Nós estamos aqui, estamos presos, estamos feridos, machucados, fomos humilhados. Inclusive, Paulo era um cidadão romano por direito de nascimento, e nem poderia ter sido açoitado sem um processo legal. Mas ele tinha essa convicção, o Deus da providência está no controle de todas as coisas. Isso é muito tocante. Alguém disse, e é algo verdadeiro, se tivéssemos nos lábios mais louvor, nós teríamos menos murmuração. E como nós murmuramos, e como reclamamos, como lamentamos, quando deveríamos louvar mais, queridos irmãos. Quantas expressões de louvor nós temos nas Escrituras. Eu creio que nós, como igreja, estudamos o Apocalipse recentemente, deveríamos de vez em quando revisar no livro do Apocalipse quantas afirmações de louvor, de proclamação, de exaltação, de glorificação do nome de Deus. Eles entoavam cânticos, eles levantavam a voz e entoavam cânticos de louvor, de adoração. E o tempo não vai permitir agora, mas quando estávamos estudando o Apocalipse, eu fiz algumas anotações sobre as expressões que temos no livro do Apocalipse. E como disse Leandro em uma daquelas lições, quem não aprendeu a louvar aqui, como é que vai para o céu? Então nós precisamos manifestar gratidão, sincera gratidão. O segundo ponto que eu queria destacar aqui, queridos, é que pela graça de Deus, que estamos em Cristo, nós estamos do lado vencedor. A segunda verdade é a certeza da vitória de Cristo. Paulo está dizendo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Preste atenção, um pregador disse, quando a Bíblia diz sempre, é porque quer dizer sempre mesmo. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Quando diz toda, é porque é toda mesmo. Estava pregando sobre a necessidade de colocarmos diante do Senhor toda a nossa ansiedade. E o pregador dizia, quando a Bíblia diz toda a ansiedade, é toda ela mesmo, nenhuma deve ficar de fora. E quando a Bíblia diz que em Cristo nós somos conduzidos em triunfo, quando a Bíblia diz que é sempre mesmo, não em certas ocasiões, não vez por outra, mas sempre. A história do cristianismo mostra que sempre houve luta, porque tem sido essa uma das estratégias de Satanás, levantar-se contra o cristianismo, contra o evangelho. A história da igreja mostra quanto sangue foi derramado, a ponto de alguém dizer,
O sangue dos mártires é a semente da igreja. Agora, quando Paulo fala em triunfo, ele está falando da perspectiva divina. Vejam, o homem que escreveu essas palavras foi o homem que carregou em seu corpo as marcas de Cristo. Escrevendo aos Gálatas, ele disse: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Um homem que suportou muitas provações e privações. Um homem que sofreu decepções várias, duras perseguições e dores. Nessa mesma epístola aos Coríntios, nessa segunda, ele fala: perigos entre irmãos, perigos entre patrícios, perigos entre os estranhos, perigos nos rios, perigos nos mares, fome, nudez, chicoteado, fustigado com vara, apedrejado, caluniado, odiado, perseguido. Queridos, quantas lutas, quantas provações esse homem passou, mas ele podia dizer com convicção: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Isso não significa dizer que todos os planos de Paulo foram estabelecidos, foram levados à frente, que todos os objetivos de Paulo tenham se concretizado, porque isso não aconteceu. Muitas coisas que ele quis fazer e ele não conseguiu fazer. O triunfo de que nos fala o texto não é o triunfo de Paulo, mas é o triunfo de Cristo. E obviamente que em Cristo ele era um vencedor. Mas o que ele queria dizer era exatamente essa convicção, queridos irmãos. E quando estudamos, voltando aqui à escola dominical, o Apocalipse fala exatamente do triunfo de Cristo. Não é? Exatamente, o cristianismo é o triunfo de Cristo. A vontade de Deus e seus planos nunca são frustrados. Eu gosto, e não somente eu sei que muitos de vocês gostam também da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele escreveu uma carta quando estava preso. É certo que a gente pensa assim: bom, era uma prisão diferente daquela de Filipos. Ele estava em Roma, era uma casa alugada. No entanto, ele estava confinado em uma casa alugada. Ele era algemado por guardas 24 horas por dia. No entanto, queridos, quando lemos a carta aos Filipenses, como essa carta nos fala de triunfo. Os irmãos lá em Filipos estão apreensivos. O que é que está acontecendo com o nosso pastor, nosso apóstolo, nosso irmão, nosso amigo? E eles mandam então um membro da igreja, Epafrodito, para que vá saber de Paulo e levar alguns presentes, alguns donativos. E Paulo, quando recebe Epafrodito, tem a oportunidade de conversar com ele. Pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta. E vejam as palavras de Paulo. Separei aqui alguns versículos. Capítulo 1, verso 12, ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vejam, é esse o triunfo. As pessoas estão lá preocupadas, o nosso irmão, nosso pastor, nosso amigo está preso. Mas esse homem que tinha gratidão no coração, tinha a convicção de que Jesus é o Senhor da história, ele diz: eu quero que vocês tomem conhecimento. As coisas que me aconteceram estão contribuindo para o progresso do Evangelho. No verso 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Nessa carta ele diz: irmãos ficaram mais encorajados para pregar o Evangelho. Alguns daqueles guardas algemados a Paulo foram convertidos pela graça de Deus. Lá no capítulo 4, verso 22, ele escreveu: todos os santos vos saúdam, todos os crentes vos saúdam, especialmente os da casa de César. Vejam, queridos, é isso que Paulo está dizendo. Quando Ronaldo Lidório pregou recentemente aqui falando sobre o Estado Islâmico, os cristãos sendo mortos e perseguidos, lembram-se de uma palavra que ele deu? Os irmãos têm chegado a essa conclusão: nós vamos morrer mesmo
pregando o evangelho ou não pregando, nós vamos morrer, então vamos pregar o evangelho. Então essas perseguições têm até promovido o evangelho, a pregação do evangelho. Cristo é o Senhor da história, irmãos. E nós precisamos viver a partir dessa perspectiva. Atos, capítulo 1, versículo 8, todos conhecemos. Nós temos ali o plano expansionista da igreja traçado pelo Senhor Jesus. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O texto fala de simultaneidade. No entanto, a igreja ficou em Jerusalém, é certo que ela crescia, dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, mas o plano do Senhor era Judéia, Samaria, os confins da terra. Mas a igreja estava lá em Jerusalém, somente em Jerusalém. E o Senhor permite o quê? Depois da morte de Estevão, uma perseguição se levanta contra a igreja. E o texto diz que, à exceção dos apóstolos, todos saíram de Jerusalém e foram pregar o evangelho. Aquela dura perseguição favoreceu a difusão do evangelho. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, eu prego ao meu próprio coração enganoso, ingrato, endurecido, que tem uma facilidade enorme para murmurar, que tem uma facilidade enorme de pensar assim: Deus esqueceu de mim, Deus se olvidou de mim, Deus não está controlando, por que fechou essa porta, por que essa luta, por que essa adversidade? Mas o cristianismo autêntico tem, além da marca da gratidão, a convicção do triunfo de Cristo, queridos irmãos. Quando a palavra de Deus brada: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A mesma palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Terceiro ponto que eu queria destacar é sobre uma outra marca do cristianismo, é que um cristianismo autêntico, ele é inconfundível. Vejam os versículos 15 e 16, o Espírito Santo utiliza aqui um símbolo para nos ensinar uma preciosa lição. Ele fala da fragrância, do perfume. Tem gente que é especialista, né, em aromas e perfume, sabe identificar muito bem. Um perfume, ele tem uma importância enorme, né? Às vezes nós identificamos uma pessoa por causa do perfume, né? Fulano passou aqui, fulana passou por aqui, por causa do perfume, é a marca. Paulo dá a entender aqui que a vida cristã vivida como deve ser é como um perfume, não só para os homens, mas acima de tudo para Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que no cristianismo verdadeiro existe algo que deixa uma impressão inesquecível. Voltando a Atos 4,13, quando os homens do Sinédrio olharam para Pedro e para João, homens iletrados, homens incultos, eles não tinham conhecimento profundo, mas eles tinham um cheiro, uma fragrância, um perfume inconfundível. O perfume de Cristo. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Significa dizer, queridos, que um cristão autêntico, cristão verdadeiro, ele nunca passa despercebido. E às vezes nem por suas palavras, por causa de suas palavras, mas por causa de sua vida, de suas atitudes, de sua conduta, no trato para com as demais pessoas. A sua integridade. Quando Paulo e Barnabé, em Antioquia da Síria, passaram um ano ensinando a uma numerosa multidão, a igreja chegou a um patamar
que pela primeira vez os do caminho foram chamados de cristãos, pequenos cristos, certamente por causa da identidade. Os comentaristas, em geral, eles dizem que o apóstolo Paulo estava se referindo, quando escreveu, a um cortejo triunfal daqueles generais romanos. Quando um general romano ia para uma batalha e dominava um determinado povo, então esse general, pelas ruas de Roma, era homenageado pelo Senado. E havia um cortejo. O general, com uma posição de destaque, adiante dele, alguns dos prisioneiros daquela terra. Eles iam com flores, com incenso, e aquele cheiro, aquela fragrância começava a perfumar as ruas de Roma. Isso na parte da frente do general. Na parte de trás vinham outros, prisioneiros também, só que esses vinham acorrentados. Os primeiros iriam voltar para a sua terra sob o domínio do Império Romano, mas suas vidas seriam preservadas. Os que vinham na parte final do cortejo seriam mortos, seriam justiçados. E aí a ideia que os comentaristas dizem é que Paulo está dizendo, aquele mesmo perfume das flores, aquele mesmo odor do incenso, para os primeiros era cheiro de vida. O mesmo cheiro para os que vinham atrás era cheiro de morte. O que Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito de Deus, é o seguinte, queridos, que o cristianismo verdadeiro, ele nunca passa despercebido. Sempre haverá de causar um impacto. O cristianismo verdadeiro, ou as pessoas são convertidas, ou as pessoas se rebelarão. Ou serão convertidos, ou se rebelarão. O que os comentaristas dizem é o seguinte, o cristianismo verdadeiro, autêntico, não deixa a pessoa apática, indiferente. E, de fato, quando a gente olha para a vida de Jesus, percebam, ou as pessoas criam, ou as pessoas se rebelavam e se voltavam contra ele. Olhem para as pregações do apóstolo Paulo. Por exemplo, lá em Atenas, ele pregou o evangelho límpido. Alguns creram, outros disseram, quanto a isso vamos te ouvir noutra ocasião. E outros zombaram porque ele falava de Cristo e da ressurreição. E rejeitaram duramente aquela palavra. O que o texto está nos dizendo, queridos, é que pessoas identificadas com o Senhor Jesus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que vivem pela graça de Deus, um cristianismo verdadeiro, autêntico, suas vidas causarão impacto, farão a diferença. E um autor disse, se for cristianismo autêntico, para Deus será sempre uma fragrância de Jesus Cristo. Para os homens será ou cheiro de morte para a morte, ou cheiro de vida para a vida. Porém, se tratar de um cristianismo falso, será simplesmente um mau cheiro. O que Paulo está dizendo aqui, nós somos o bom perfume de Cristo. Quarto lugar, uma quarta marca de um cristianismo autêntico, é uma palavra que está em falta em nossos dias, em nossa sociedade: integridade. Eu sempre que leio essa palavra do apóstolo Paulo, eu fico impactado com essa palavra. Vejam que o mercantilismo da fé não é coisa dos nossos dias, do século 21. O mercantilismo da fé já existia lá no século I. Paulo diz, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo, nós não somos mercadores, nós não somos vendedores, não estamos mercadejando a palavra de Deus. E aqui ele apresenta alguns aspectos da integridade. Olha o texto aí no verso 17, como é encantador. Primeiro, ele fala de sinceridade. O que significa isso na prática? Sinceridade. Aquilo que dizemos tem que ser aquilo que pensamos.
O mínimo que se espera de um crente é que ele creia naquilo que prega e que busque praticar o que diz. Ele prega essa verdade, creia nessa verdade. Então deverá crer nessa verdade. E se ele prega essa verdade, crê nessa verdade, então deverá viver essa verdade. Sinceridade, um aspecto da integridade. Nós vivemos nos dias do politicamente correto. Não é isso que eu queria dizer à pessoa, mas eu vou dizer para ser politicamente correto. Isaías falou em nome do Senhor, e o Senhor citou a palavra de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso é falta de sinceridade. E se falta sinceridade, a integridade está comprometida. Ele fala também de um outro aspecto aqui, a consciência da missão. Ele diz, é com sinceridade e é da parte de Deus. Ou seja, nós temos um chamado da parte do Senhor. E uma outra palavra nessa linha de sinceridade que eu queria destacar aqui como honestidade. Que ele diz, nós falamos da parte de Deus e na presença de Deus. Porque caminhar na presença de Deus exige honestidade. Como é que eu posso enganar a Deus? Como é que posso esconder algo de Deus? Como é que posso dizer, eu te amo, Senhor, quando eu não amo coisa nenhuma? Eu posso impressionar uma congregação. Eu posso impressionar as pessoas de minha casa. Eu posso viver uma farsa. Eu posso tentar durante minha vida toda enganar as pessoas. Ou procurar enganar-me a mim mesmo. Mas será impossível enganar a Deus. Ele sonda a mente, ele sonda o coração. A palavra nem nos chegou à língua, ele já conhece toda. Ele pesa o nosso coração. Essa foi uma das mensagens impactantes do livro do Apocalipse. A consciência de que o Senhor está andando no meio da igreja. E ele diz, eu conheço as tuas obras. Na prática, eu conheço a tua vida. A uma igreja diz, não és nem quente e nem frio. És morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Honestidade. Caminhar na presença de Deus exige honestidade. Não há nada escondido diante de Deus. Nós somos avaliados pelo Senhor. E a pessoa que anda na presença de Deus não se preocupa em colocar uma fachada falsa. Porque diante de Deus não vale absolutamente nada. Integridade. Cristianismo verdadeiro, queridos. Mas é tão fácil nos enganarmos a nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso e perverso. Quando lemos Isaías capítulo 1, profeta falando em nome de Deus, chamando o povo de Israel de povo de Sodoma, povo de Gomorra. O povo estava lá no local do culto, observando o calendário, eles eram tão rigorosos quanto a isso. Observavam as festas, as luas novas, os sábados. Eles faziam até orações, e o Senhor disse, quando vocês levantam as mãos, fazendo orações, eu não posso ouvir, porque suas mãos estão manchadas de sangue. O pecado causa essa insensibilidade. Vejam, as mãos cheias de sangue. Ora, porque o salário do trabalhador estava retido, porque riquezas tinham sido mal adquiridas. No entanto, estavam lá no momento do culto. Por isso, que em épocas de avivamento havia uma ênfase muito grande. Antes de dirigirmos qualquer palavra a Deus, nós deveríamos antes colocar a mão sobre a boca, porque nós vamos falar com aquele que é santo. Integridade, sinceridade da parte de Deus, na presença de Deus e com autoridade, ou seja, em Cristo. O apóstolo voltará a usar essa expressão, capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. E em quinto e último lugar, uma outra marca de um cristianismo autêntico é o poder transformador. Aos Romanos, Paulo escreveu: quanto está em mim, estou pronto a pregar o evangelho a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Capítulo 3 começa Paulo dizendo: será que estamos aqui nos recomendando novamente a vocês? Será que precisamos de uma carta de recomendação? Porque os que acusavam Paulo de ser um falso apóstolo diziam: onde está um documento da igreja mãe, da igreja de Jerusalém, atestando que ele é apóstolo? Exijam dele uma carta de recomendação. E sabe o que Paulo disse àquela igreja? Vocês são a nossa carta. Literalmente ele estava dizendo: nós vos pregamos o evangelho. E a própria transformação que foi efetuada na vida de vocês é uma evidência da autenticidade desse cristianismo. E só para termos uma ideia, queridos, da transformação daqueles coríntios, na primeira carta, capítulo 6. Primeira carta, capítulo 6, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que diz o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é uma outra marca do evangelho autêntico, do cristianismo autêntico, é um poder de transformação. O evangelho de Jesus não faz só uma caiação, mas é uma mudança profunda, como ele mesmo diz aqui nessa carta, mais adiante. Capítulo 5, versos 16 e 17, aliás, versos 14 a 17, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bendito seja o nome do Senhor. É esse impacto do evangelho. Que o Senhor nos encha de graça, do Espírito Santo, da sua palavra, de compromisso, para que nossa vida tenha essas marcas, queridos, da gratidão. E viríamos pedir que o Senhor sondasse o nosso coração hoje. Pai, por que tanta murmuração, por que tanta queixa, tanta reclamação, quando deveria haver mais gratidão no meu coração? A certeza do triunfo de Cristo. Ele é o vencedor. Ele é o Senhor dos senhores. O impacto inconfundível do evangelho, porque nós que estamos em Cristo somos o bom perfume de Cristo. A integridade em um mundo decaído, sinceridade, honestidade, consciência da missão e a autoridade espiritual na pessoa bendita de Jesus. E o poder transformador. Quando eu leio essas palavras, eu louvo a Deus. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes justificados, fostes santificados. Esse é o poder maravilhoso do Senhor e da obra do Senhor Jesus conquistada na cruz.
ele pega um pecador imprestável e faz dele um instrumento maravilhoso. Lá na prisão em Roma, Paulo foi instrumento para a conversão de Onésimo, aquele escravo fugitivo de Filemão. E Paulo faz questão de dizer a Filemão: recebe-o, não como escravo, mas como irmão caríssimo. Recebe-o como a mim mesmo, o meu próprio coração. E Paulo diz, fazendo um trocadilho com o nome de Onésimo: ele te foi inútil, mas agora te é útil a ti e a mim. O Evangelho tem esse poder. Alcançar uma vida inútil, fazer dessa vida uma vida útil para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encha com seu Espírito Santo, que vivamos para o louvor da sua glória. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar.